minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball. Não, nessa manhã de domingo nós temos agora 30 graus aqui em Natal, já subiu. Subiu a temperatura 1 grau e subiu a sensação térmica 2 graus. Agora a gente tem a sensação de 35 graus, nada fácil. E aí, será que é exagero mesmo? Né? Isso que a gente sente em relação aos smartphones agora, já que a gente tinha também medo lá quando surgiram rádio e TV, né? Que houve toda aquela preocupação com as consequências do uso excessivo desses equipamentos eletrônicos. Bom, a mesma preocupação, né, de rádio e TV também aconteceu quando os celulares surgiram, os mais antigos aí vão lembrar, né? E mais precisamente quando eles se transformaram em smartphones e houve a chegada das redes sociais. Será então que não há um certo exagero nessa preocupação? Eu fui em busca de uma reportagem de Markham Hyde, que foi publicada pela Time ainda em 2015, né, que traz alguns estudos, né, e lá nessa reportagem o professor de Neurociência e Cognição da Universidade de Utah, eu agora perdi até o nome dele, perdi realmente, foi mal, mas um professor então de Neurociência e Cognição da Universidade de Utah explicou que há uma grande diferença entre o uso excessivo de TV, de tablet, né, do computador, aliás, de TV, de rádio para o tablet, o computador, o smartphone especificamente. E essa diferença é o componente social, né? Segundo ele, por meio do Twitter, do Facebook, ou até mesmo do e-mail, né? Alguém na sua rede social está sempre em contato com você, né? De alguma forma, mas é o tempo todo. Já o psicólogo cognitivo da Universidade de Kansas, Paul Wheatley é o nome dele. Esse eu peguei o nome. Lembra que os seres humanos são inerentemente organismos sociais. E assim, não há nada mais persuasivo do que a informação social, né? Essa informação social que a gente quer ter, é quase a fofoca, né? Ela ativa parte do sistema de recompensa do cérebro, que é aí que mora o perigo, né? Esse sistema de recompensa, depois que ele é ativado, você fica querendo sempre mais. Para completar, o nosso cérebro responde prontamente a novos sons e imagens, já que ao longo da história humana na Terra, né, um barulho repentino poderia ser sinal da presença de um predador. Então, um bip, uma vibração, uma luz piscando, né, isso ativa imediatamente esse sistema de detecção de ameaça que a gente tem no cérebro. Essa combinação, então, de alerta com a promessa implícita de nova informação social, lembra que eu falei do sistema de recompensa, né? Ela é perfeita para chutar a concentração do seu cérebro para bem longe da tarefa a que você está se dedicando. E por mais que se pense que dá para checar lá rapidinho uma notificação de mensagem ou de e-mail e voltar para a tarefa exatamente de onde você parou, segundo todos os estudos, isso é impossível. Eu vou agora ler exatamente o que disse o professor Earl Miller, né, que ele é professor de neurociência no famosíssimo MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Olha o que ele diz. Cada vez que você troca o foco de uma coisa para outra, surge algo chamado de custo da troca. O cérebro falha um pouco e requer tempo para voltar para onde estava antes da distração. Então, fechando as aspas aqui, né? Claro que se a atividade original for simples, como, sei lá, fazer um omelete, dobrar roupas, isso não representa muita coisa, não vai trazer uma perda muito grande. Mas, se você estiver lidando com um problema complexo, por exemplo, a produção de um texto, de um trabalho para a faculdade, mesmo do seu trabalho, qualquer outra coisa mais complexa, o que inclui até dirigir, hein, minha gente? Tudo se complica. É um estudo da época dessa reportagem, lembrando que a reportagem é de 2015, um estudo lá da época descobriu que são necessários de 15 a 25 minutos para essa volta, depois que houve a interrupção para checar um e-mail, por exemplo. Um estudo do próprio Miller, né, que é esse professor de neurociência do MIT, um estudo dele ainda aponta que você
não melhora no multitasking, né? Nessas multitarefas, as tarefas executadas simultaneamente. Com a prática, né? Que a gente tem uma ideia de, não, eu comecei hoje, aí amanhã eu tô melhor. Não melhora. Pelo contrário, os que se julgavam especialistas nesse multitasking digital se apresentaram como muito ruins nesse tipo de atividade lá no estudo que ele desenvolveu. Vou abrir aspas para ele. Você não é capaz de pensar tão profundamente em algo quando se distrai a cada poucos minutos. E se pensar profundamente é de onde os verdadeiros... E pensar profundamente é de onde os verdadeiros insights, as verdadeiras iluminações, né, surgem. Fecho aspas lá, então, para o professor Earl. Então, não adianta o professor Miller, né, que eles chamam pelo sobrenome. Não adianta a gente achar que dá para fazer multitasking e vamos descobrir a cura de algo muito importante aí no mundo. Não. Ou você se dedica, ou você vai ter um pensamento quebrado e não vai atingir nada de importante na sua vida. Essa aqui é a realidade. Então, qual é a solução? A solução é desligar o telefone sempre que você estiver resolvendo algo complicado. Mas há um problema aí. É que há pessoas com o cérebro tão viciado na checagem de notificações que será uma luta permanecer na tarefa sem interrupções, mesmo que você coloque lá o telefone desligado ou silencioso ou o que seja. Por quê? Porque há até uma espécie de síndrome do texto fantasma. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas certamente já viveram isso. Que é quando você pensa que ouviu uma notificação, mas ela não existe. Você tem uma alucinação auditiva. Você escuta o celular vibrar, às vezes você até sente, mas principalmente escuta. Você escuta o celular vibrar, você escuta a notificação do celular, você escuta até o telefone tocar, né? Você jura que, tocou, vou lá conferir. Isso tudo é fantasma, que você chega lá, essa notificação, esse tocar do telefone, nada existe, né? Não foi só o seu cérebro que produziu essa alucinação. Isso é mais comum, segundo a reportagem, né, e os estudos todos, é mais comum em pessoas com menos de 20 anos. Mas não quer dizer que não atinge os adultos, atinge sim. Eu sou exemplo disso, né? Eu tenho esse problema também. Hoje não mais com tanta frequência, porque aprendi realmente a me desligar durante um bom tempo, mas ainda sofro. Tem hora que não dá. Mas até quem não ouve uma notificação fantasma, se você não teve ainda esse tipo de alucinação auditiva, né? Você sente, sim, um impulso, né, reflexo, assim, de checar o celular a cada 5, 10, 15 minutos, às vezes até menos, a cada 3, 2 minutos, em busca de atualização. E isso, só esse impulso, ele é suficiente para quebrar a concentração, você cedendo ou não a ele. Né? Se você foi lá conferir ou não, não importa. Você recebeu o impulso, você sentiu a vontade, sua concentração já foi embora, né? Um estudo ainda de 2014 mostra que pessoas com esse multitasking, isso me atingiu demais, porque eu me considero multitasking, elas tendem a ter menos massa cinzenta na parte do cérebro envolvida com pensamento e controle emocional. E pior, essas mudanças estruturais são associadas com transtorno obsessivo compulsivo, com depressão, com ansiedade, né? Esses distúrbios todos aí. Outros estudos sugerem que o uso excessivo de eletrônicos, ele bombardeia o córtex pré-frontal. E essa é a região que exerce papel fundamental na força de vontade e na tomada de decisão. Aí qual é o problema, né? Até os 20 anos de idade, segundo os especialistas, é como se o cérebro não estivesse completamente conectado, porque ele é todo, sei lá, como se a gente pensar assim numa estrutura com fios, os fiozinhos não estão lá todos conectados ainda. Então há uma preocupação muito grande na ciência, né, com o impacto desse uso excessivo nesse período até os 20 anos de idade, né? O que será que acontece com o cérebro que não dá mais para voltar atrás? Qual o antídoto, então, que eles indicam, né? É passar tempo na natureza. Você fica mais tempo olhando árvores, né? Ali no meio da natureza, na praia, etc. Você consegue fortalecer a concentração. Um outro método também que consegue anular esses problemas é a meditação, que vem crescendo. Eu me lembro até, não faz muitos anos, eu até tomei um susto de ter uma aluna super jovem
né? Ela não tinha acho que nem 18 anos, é adolescente ainda. E ela me dizia que fazia meditação, né? Eu tomei até um choque. A gente imagina pessoas mais velhas que passaram por crises de identidade fazendo meditação. Não, ela fazia isso desde cedo e conseguia uma concentração muito grande, né? Então, são dois antídotos aí. Passar mais tempo na natureza, né? Que você termina se concentrando em outras coisas e trazendo o foco de concentração de volta. E a meditação também. Uma estratégia também para você conseguir se livrar é deixar o telefone no silencioso e se policiar para que a checagem, né, você consiga configurar lá. Nem todo aplicativo dá para fazer isso, mas em geral dá. Por exemplo, e-mail. E-mail você consegue dizer, olha, eu quero a sincronização lá a cada 15 minutos, né? Então você não vai deixar em 15, deixa em 30. Né? Bota a checagem a cada 30 minutos. Isso vale para as outras coisas também. Se não dá para fazer, cancela todas as notificações e você entra a cada 30 minutos para ver, porque é uma forma de aumentar seu período de concentração. Lembrando que só o impulso ele já esculhamba tudo, né? Mas esse é um caminho para se livrar. Então, se há um certo exagero, até que há, mas depois que surgiram as redes sociais, minha gente, de fato, a gente entrou num ritmo, né? O uso já não é mais um uso excessivo por lazer. É como se fosse vício mesmo, porque ativa o sistema de recompensa, né? E a gente não vai querer um cérebro viciado numa coisa que tira a concentração. Então, precisamos agir. E vamos agir, então, buscando mais a natureza, buscando meditação, trocando essas notificações, botando um período maior para essa sincronização, para essa busca de notificações. Se não houver como, deixa lá no silencioso, cancela as notificações e você confere a cada 30 minutos. Eu tenho conseguido não acessar redes sociais, às vezes, por um turno inteiro. Quando chega uma certa hora da noite, eu já não olho mais, né? Não tem perigo, né? Então, é uma forma da gente se policiar e melhorar, porque a gente já está vivendo uma tensão muito grande psicológica, de viver isolado com medo de um negócio que pode matar e que parece que não tem solução porque ninguém quer resolver. As pessoas ligaram aí o botão do F, né? E quem leva a sério é quem está sofrendo mais, na verdade, com isso, porque parece não ter solução, não ter fim. Então, além desse dano psicológico, você ainda ter outros danos de concentração, é para lascar, né? Como diz Gil lá, o Brasil está lascado. Bom, minha gente, é isso, né? Renovo o convite, então, para domingo que vem, 10 da manhã. Primeiro sobre futebol, depois sobre assuntos variados. Deixa uma boa semana aí para todos e muita responsabilidade nessa pandemia para ver se a gente consegue se livrar disso. Até lá.